Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tava aqui fora, tava tomando meu café. Aí eu vou. Vamos começar a nossa live agora? Nossa leitura compartilhada. Eu gostei da experiência, viu? Eu gostei do retorno. Eu gostei. Deixa eu fechar a porta aqui da sacada, senão fica vindo muito barulho lá de fora. Então, como eu estava dizendo, eu gostei da experiência com vocês, de fazer a leitura junto com vocês, de ir comentando, tá? Gostei do feedback. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Bom dia. Eu tô falando que eu gostei da ideia de fazer a leitura com vocês, de compartilhar com vocês algumas reflexões que vão surgindo. E fiquei feliz com o retorno. Fiquei feliz que o pessoal gostou. Por enquanto, a nossa enquete está 60% meio-dia e 40% 7 horas da manhã, tá? Para mim, o melhor seria mesmo 7 horas da manhã, porque meio-dia para mim aperta um pouquinho o horário. E 7 horas a gente ainda não começou o dia, né? Então dá para encaixar alguma coisa nesse horário, né? Tá. Leitura, ó, quando a gente compartilha no Instagram assim, porque tá espelhado, então fica ao contrário a imagem, né? Então, eu não sei como fazer para inverter, nem sei se tem como. Mas vamos lá. Então, a nossa leitura é Diálogo sobre a Afetividade, do Ivan Capelato. E nós iríamos começar hoje o primeiro capítulo. A gente leu uma introduçãozinha ontem para começar a nossa leitura. Bom dia, Andréia. Bom dia, Maia. E hoje, então, nós vamos falar de família. Família, o que é isso? Né? Então, o Ivan Capelato diz que família é afetividade, que é conflito. Que foi o que a gente viu ontem no prefácio, né? Ele deu uma introduçãozinha sobre a afetividade. E ele vai falar mais também no decorrer da nossa leitura, tá bom? Então, o que é ser família? E quais são os conflitos que a envolvem? Essa foi a pergunta, e aí o Dr. Ivan Capelato responde. O que é a família? A família é um conjunto de pessoas que se unem pelo desejo de estar juntas, por uma dinâmica chamada afetividade. E a afetividade é o maior conflito humano, porque envolve o seguinte: eu amo muito o meu filho e é com ele que mais brigo. Por que será que a gente briga mais com as pessoas que a gente mais ama? Será que a gente não teria certeza que ela continuaria ali também? Então eu posso brigar com ele porque eu amo ele, ele me ama e ele vai continuar ali. É preciso suportar esse conflito, compreender esse conflito, porque sabemos que, quando brigamos em casa, isso é sinal de amor, que podemos brigar, gritar e depois reparar. Pedir desculpas, beijar e abraçar. É a certeza que o outro vai estar ali, né? Eu posso fazer as pazes depois. É o conflito que nos mantém vivos. Precisamos ter sempre clara em nossa cabeça essa ideia muito séria e às vezes difícil de entender, que é o conflito. Costumamos dizer aos pais: imaginem que todos nós vivêssemos muito bem, como anjos, que fôssemos felizes o tempo todo, que não precisássemos cuidar de nada e de ninguém. Não precisássemos comer, nem fazer cocô, nem xixi, nem sexo, nem dormir e nem escovar os dentes. Estaríamos mortos, porque perderíamos a razão da vida, que é o conflito. Bom dia, Luciana. Quando os pais, para evitar o conflito, começam a deixar os filhos fazerem o que querem, terem autonomia,
que na verdade não é autonomia, começam a lidar com a morte. É o que a gente tem visto aí hoje, né? Essas crianças todas desesperadas, todas em agonia, né? Porque não tem uma referência, não tem o desejo do outro ali presente. O desejo do outro, que eu digo, é o desejo desses pais, né? A criança tem que decidir tudo. A criança tem o poder da escolha. Então, a criança está esperando, né, que o pai e a mãe imponham o seu desejo sobre elas. A ausência de conflito é a morte. Quando, para escapar de sua angústia, um jovem bebe álcool, usa drogas, corre com um carro para sentir adrenalina, enfim, foge do conflito com uma mudança cerebral, ele entra num processo de morte que chamamos de instinto de morte. Na psicanálise, esse conceito ele deu uma reverberada ali na teoria, né, quando o Freud entra com o conceito de instinto de morte ou pulsão de morte. Todas as vezes que escapamos dos conflitos sem tentar resolvê-los, começamos a morrer. Por isso, temos hoje tanta depressão na sociedade e depressão entre jovens e crianças. Se a gente pega as estatísticas, né, a gente vai ver que depressão entre criança é uma linha ascendente, é só para cima, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Pri. É porque os pais, às vezes, para evitar conflitos com os filhos, não impõem limites. E aí a criança se esparrama. Ela não tem aquela sensação de, sabe, aquela sensação de continência? Aquela sensação de estar contido? Já perceberam que quando a gente está muito angustiado, o que a gente quer? A gente quer um abraço, né? A gente quer aquele... sentir que a gente cabe dentro de algo. E aí, quando não tem limite, a gente não cabe dentro de nada. A gente se esparrama, né? Ou a gente cabe dentro de tudo. Limites são cuidados, cuidados geram conflitos. E temos de lembrar que o maior significado da vida é o conflito. Todo dia temos de ter conflito. Quando passamos um dia sem conflito, é preciso arranjar um, porque senão começamos a morrer. Lembram que, acho que eu comentei ontem, né? Tá tudo bem, mas aí a pessoa tem aquela crença de que se tá tudo bem vai acontecer alguma coisa de ruim. Porque sempre que tá tudo bem acontece alguma coisa ruim depois. Então, a necessidade do conflito, esse conflito nos mantém vivo. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cris. Quando passamos um dia sem conflito, é preciso arranjar um, porque senão começamos a morrer. Basta ver as férias. Algumas pessoas adoecem nas férias. Outras ficam irritadas quando saem de férias. Né? Saiu de férias sexta-feira, no sábado de manhãzinha, tá descendo para a praia, e aí é aquela brigaiada dentro do carro, até chegar lá. Pior que chega lá não para, né? Essa pessoa precisa criar um outro conflito e às vezes começa a implicar com o filho, com o marido, com a esposa, com a sujeira da casa. Os homens, quando se aposentam, às vezes ficam irritantes, querem arrumar tudo em casa. Pintar paredes, brigam com a mulher porque há coisas fora do lugar, tudo porque acabou o conflito no trabalho. O ser humano não pode viver sem conflito. Só anjo, se é que ele existe, vive sem conflito. Né? Então é bastante interessante, porque eu às vezes costumo questionar para meus analisandos se é difícil suportar que está tudo bem. É difícil? É complicado, gente. Sabe? Olhem ao entorno de vocês, percebam que tá tudo bem. Né? Não está faltando nada, tá tudo aqui. Mas a gente precisa entrar
um processo neurótico de arrumar alguma coisa para se preocupar, né? Tá, vamos para mais uma questão. Então, a próxima pergunta seria: como podemos conviver com tantas transformações e conflitos na família e ainda assim garantir a constituição da identidade do filho como um indivíduo, formando-o para a vida? Então, como que eu vou colocar limite, mas eu vou respeitar que aquele outro que está ali na minha frente é um outro. E ele também tem o desejo dele, ele precisa ser respeitado. Então, né? A gente adora um conflito, né? Então, já temos um aqui, né? Como colocar limite, mas respeitar o desejo do outro. É complicado responder isso em poucas palavras, né? Diz o Capelato. Mas, para que se tenha uma ideia, a base do ser humano, ou melhor, a base para que uma pessoa se torne um ser humano são exatamente as referências que ela tem na vida. As referências só se constituem de forma afetiva. Então, quando eu escolho alguém como referência, é porque tem um afeto presente ali. Eu não vou escolher uma pessoa que para mim não seja indiferente para ser uma referência. Não, tem afeto envolvido. Então, a gente precisa criar esse afeto com os filhos. E a gente precisa ser referência para os nossos filhos. Não existem referências sociais para uma criança. As referências que ela usa para poder se ver, para poder se tornar um eu pensante, um eu falante, são referências afetivas. As referências afetivas são pessoas, são palavras e gestos que os outros usam na vida e que vão, de alguma forma, transformar-se em relação de cuidado ou de descuido para com a criança. Então, aqui está a chave. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bel. Aqui está a chave. A criança sente o limite como cuidado. Então, uma criança que não recebe limite, ela não se sente cuidada. Não é proibir a criança de fazer tudo, gente. Tem a questão do bom senso, mas é a questão de colocar o limite para ser referência para aquela criança. Provocar um conflito para que o afeto esteja presente. Essa afetividade que o Dr. Ivan Capelato está falando. Então, sem isso, bom dia, Bel. Sem isso, nós vamos ter uma criança sem limite se sentindo descuidada. Então, né, para evitar, ele não quer tomar banho, então tadinho, né, tá frio, não vai tomar banho. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas a criança sabe que ela fala que tá frio, que não sei o que, a mãe não vai falar, então não vai tomar banho. Não vai fazer lição. Como é que faz? Então, é na afetividade, isto é... Peraí, eu pulei. A leitura que a criança faz desses gestos e dessas palavras, desses atos do adulto, seu cuidador, é que vai desencadear o processo psicológico que chamamos de identidade ou formação de identidade. Então, é na afetividade, isto é, na maneira como se fazem os vínculos entre o adulto e a criança, que a identidade vai ser favorecida ou não. Então, é assim que a gente cria um eu pensante, um eu falante. Tá? Impondo esse cuidado, impondo esse nosso desejo, impondo esse limite, tornando-se essa referência. Eu acho que ainda dá para a gente ler mais uma. Em uma de suas palestras, você disse que a família dá asas e raízes. Gostaríamos que explicasse melhor o que isso quer dizer. Então, essa foi a questão levantada e como que o Dr. Ivan, pensou. Asas e raízes são partes diferentes de objetos diferentes.
As raízes são partes da planta que tiram do solo alimento e sustentação. As asas podem ser partes de animais ou objetos e são símbolo fundamental da liberdade e da autonomia. E esta é a função mais importante dos pais. Então, ser esse alimento, essa sustentação e provocar essa liberdade e essa autonomia no seu ser que ele está cuidando. Fazer com que os filhos tenham raízes na família e possam ter asas também. Quer dizer, a família superpõe essas duas ideias e é nela que buscamos uma referência, nossas raízes. É na família que a gente tem maior conflito. A gente está numa rodinha de amigo, de bate-papo, né? E aí o fulaninho começa a falar da família dele, o outro começa a falar da família dele. A família é tudo igual. A família tá sempre um brigando com o outro, um não sei o que, papapá, sabe? A necessidade de gerar conflito, é onde tem afeto. E essa referência do sujeito é igual em qualquer lugar do mundo. É a referência afetiva. Pai, mãe ou alguém que substitua pai e mãe. Já a autonomia são as asas. O filho é o sujeito que tem de ir aos poucos se libertando dos pais, mas não das raízes. Sempre temos de ter para onde voltar e sempre voltamos para o lugar afetivo. Percebam que quando a gente não tem essa família, a gente não tem esse norte, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Não é tão simples às vezes, mas se a gente para perceber aquele outro que convive com a gente, né? E não sendo da mesma família. Quem não tem uma família constituída, uma família sólida, que não tem a referência, o que a gente está chamando aqui, né? Família, pai, mãe, o cuidador, pode ser uma avó, pode ser um tio, mas aquela pessoa que está ali pela outra, né? A pessoa se sente meio perdida no mundo. Ela se sente sem estímulos, ela não consegue criar expectativas. É muito dolorido de ver isso, sabe? De ouvir um relato desse, da pessoa que não tem referência, sabe? E aí quando ele vai para análise, a gente percebe que muitas vezes ele tenta colocar o analista nesse lugar, tornar o analista uma referência para ele. Ele fica ali meio que numa posição complicada, porque o analista ele tenta ser o máximo possível, né, neutro ali. Ele não é neutro, é impossível um analista ser neutro. Mas existe uma neutralidade. E o paciente, você vê que ele fica jogando em você perguntas para ver se você concorda, né, para ver se você aprova. Né, ele está ali, peraí, eu te colocando naquele lugar realmente. O filho é o sujeito que tem de ir aos poucos se libertando dos pais, mas não das raízes. Sempre temos de ter para onde voltar e sempre voltamos para o lugar afetivo. Por isso, a função fundamental da família é ser raiz e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de autonomia, sabendo que essa relação nunca se cinde, nunca se quebra, nunca se separa. Precisamos ter asas e raízes, ou seja, voar com os pés no chão. É o que a gente costuma dizer. Ser referência do outro é um papel bem delicado. É bem delicado, né Luciana? Porque quem garante que a forma que eu levo a vida é a melhor? Como é que eu, como analista, vou me colocar na vida do meu paciente como se eu soubesse o que é melhor para ele? Mas os pais estão incumbidos disso. Felizmente, me parece, né, pelo que a gente vai ver aqui, que esse lugar de referência, né, que esse lugar cabe à família, de preferência.
É claro que a gente vai ter pessoas que se destacam no meio da nossa sociedade também e acabam se tornando referência, né? Então, muitas vezes, né, o pessoal tem, eu tenho o Ayrton Senna, né, um ídolo, né, um ideal, né, aquele que você quer seguir, aquele que você quer ser igual, né? E aí você vê um filho, né? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Eu tenho um norte, eu tenho uma referência. O que tem acontecido é que os pais começaram a criar um mito muito perigoso, que é a ideia da liberdade. Eles não têm dado raízes e não têm dado asas. Têm praticado uma coisa perigosa chamada negligência, que é, às vezes, ter um filho de 9 anos e mostrar limites. Ter um filho de 9 anos e não saber onde ele está, ou um menino de 15 anos e não conseguir mostrar limites para ele. Não conseguir saber o que ele faz, com quem está, onde vai, o que pensa a respeito da vida. O adolescente que está lá trancado no quarto, sabe lá Deus, diz que está jogando, vendo um tal de tapinha não sei o que no YouTube, um tutorial do joguinho. Sei nada daquela criança. Atualmente, os pais imaginam que os filhos, por já saberem tanto sobre a vida, gente, informação não é conhecimento. O que a gente tem hoje é informação, ó, a rodo. Dá um Google, vocês acham o que vocês quiserem. Não quer dizer que você assimilou aquilo, que aquilo entrou, que aquilo, sabe? Que a criança experienciou aquilo, que aquilo se tornou uma experiência emocional para a criança ou para nós mesmos. Né? Senão era pra gente ter só gênio aqui. Era um Einstein atrás do outro. Porque é tanto conhecimento que aquele povo não tinha, né? E já produziu. Então, sabemos que uma pessoa só é capaz de se cuidar a partir dos 21 anos de idade, quando o cérebro amadurece. Então, até os 21 anos, precisamos de raízes. A negligência que me referi antes quer dizer: mãe, eu vou sair. Ao que a mãe te responde: tá bom. Então, quando o filho fala: mãe, eu vou sair, a mãe fala: tá bom. Você vai sair? Você vai aonde? Você vai com quem? Com fulano? Fulano é filho de quem? Ai, mãe, que negócio chato esse negócio. Ai, não sei. Né? Mas ela se importa, ela quer saber. Bom dia, Ana. E aí, né, gera o conflito. Ai, a minha mãe é chata, minha mãe toda hora quer põe a hora para eu voltar. E vai criando o seu afeto, vai criando-se essa afetividade. Meus lindos, Carlinha vai ouvir depois, a Andréia. Meus amores, eu acho que era isso que a gente podia compartilhar hoje. Amanhã a gente faz de novo, novamente, 7 horas da manhã. E aí a gente espera o resultado da enquete de hoje. Quem ainda não votou, tá lá no history. Pra gente ver se o melhor horário é agora às 7 horas da manhã ou ao meio-dia. De qualquer forma, me pediram para poder deixar a live gravada. Então, ô Bel, tamo juntos, né? Tamo juntos. Bom dia, viu, Lu? Um bom dia de trabalho para vocês, para nós, né? Agora a gente só dá continuidade, né? Então, aí quem não votou tá lá no History, 7 horas da manhã ou meio-dia, tá? E quem perder ao longo do dia vai ficar disponível também, vai ficar tudo salvo. Eu que agradeço, Sandra, pela presença aqui. Que bom que vocês ficaram e me parece que estão gostando. Tá bom? Então, até amanhã. Um abraço para vocês e um ótimo dia. Eu tô tentando fazer de 15 a meia hora, Lu. Tá? Bom dia, Antônio. Bom dia, Jussi. Tô acabando já, gente.
Então, eu estou fazendo de 15 a 30 minutos. Justo, eu estou começando às 7 e aí vai até de 7h15 às 7h30. Então, bom dia, Ralph. Então, para a gente poder, né, ter esse momento para pensar junto e depois ficar salvo. Quem não conseguir assistir às 7, eu gosto, começa às 7 horas, Jussi, tá? Porque quem tiver presente, enquanto eu tô lendo, se quiser ir colocando, beijinhos. Se quiser ir colocando aqui no chat, eu paro, olho para a câmera, eu vejo. A gente pode ir pensando junto, né? Eu acho legal isso, tá bom? Então, até amanhã. Beijo para vocês.